Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 14. Faremos a leitura de alguns versos até o final do capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Palavra do Senhor para a sua igreja neste domingo pela manhã. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Os irmãos localizaram a passagem? Então, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertira sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos neste domingo, fim de semana, Carnaval. Carnaval é uma festa que tem força em nosso país, a herança católica. Nas suas origens ela tinha uma herança cristã, na preparação para a Quaresma. Hoje em dia ela se degenerou, como nós podemos ver, ao ligar a TV, se degenerou para nada mais do que imoralidade, perversão, todo tipo de libertinagem. Isso é o que se tornou o Carnaval. E nós estamos aqui na casa do Senhor, no domingo pela manhã, no fim de semana, no feriadão do Carnaval. E enquanto o mundo, de certa maneira, desfruta de todos esses desejos que eles podem manifestar agora durante essa festa, a palavra de Deus que nós lemos hoje nos adverte, nos lembra da presença diante de quem nós estamos. Um Deus que é santo, ao mesmo tempo que é um Deus gracioso. Um Deus que proporciona uma grande salvação, mas que nos chama a perseverar nessa salvação e a perseverar nessa graça que nos alcançou,
não agindo como os exemplos negativos que são mencionados aqui ao longo da passagem que nós lemos, como Esaú, como o próprio povo de Israel do Antigo Testamento. A palavra de hoje, portanto, nesse período que nós estamos vivendo, no período festivo, ela é tanto um convite à alegria no Senhor, alegria pela salvação, mas é também um alerta para o povo de Deus, para que ele não se afaste da graça de Deus, para que ele permaneça firme nessa graça, para que ele não seja imoral como o mundo e como também alguns dentro do próprio povo de Deus, ou aparentemente dentro do povo de Deus, manifestaram ao longo da história. Então vamos ao texto bíblico. Nós poderemos dividir esse texto que eu li aqui em pelo menos três partes, três blocos importantes, mas todos eles estão conectados, estão bastante conectados. Eu até pensava em pregar a mensagem a partir do verso 18, mas quando nós chegamos ao final do texto, nós vemos que o verso 28 está conectado com o verso 14, então eu preferi ampliar um pouquinho o nosso texto. E a primeira parte, então, do verso 14 ao verso 17, quando há, então, o chamado à paz e à santidade, ou pureza. Versículo 14, meus irmãos. Vocês que frequentam igrejas evangélicas, provavelmente já ouviram muitas vezes. Esse já foi tema de conferências evangélicas, conferências de escola dominical, conferências de jovens. Quantas conferências de jovens ou retiros de jovens já não tiveram esse tema? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um versículo muito conhecido. Vocês já ouviram muitas mensagens sobre ele. E a mensagem dele é bastante clara, mas percebam que ele relaciona a santificação com a paz. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a paz com todos. Aqui o todos muito provavelmente é uma referência a todos os irmãos dentro da igreja. Nós somos chamados a procurar a paz e não a criar intrigas, não a criar divisões, a não presumirmos o mal dos nossos irmãos. Mas esse chamado à paz ele é também um chamado à santificação. E quando o autor de Hebreus aqui nos fala em santificação, ele fala do processo de santificação que está na nossa vida. Por isso ele fala em seguir a santificação. Teologicamente nós falamos de santificação em dois sentidos. Aquela santificação que nos alcança quando nós cremos em Jesus Cristo e agora Deus nos considera santos e perfeitos. Mas também existe a santificação enquanto um processo de crescimento à imagem de Jesus Cristo. E é deste processo de crescimento à imagem de Jesus Cristo que Hebreus está falando aqui. Nós somos chamados a crescer, a nos tornarmos mais semelhantes. É um caminho, seguir, é uma caminhada. Não é algo que vamos alcançar a perfeição aqui na terra, ainda que tenha existido ao longo da história alguns que tenham defendido que a perfeição é possível nessa vida. Nós sabemos que não, a perfeição não é possível na nossa vida. Mas apesar de não ser possível, nós somos chamados a buscá-la. Nós somos chamados a procurar sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E o autor de Hebreus ele é claro, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele não está dizendo que se nós não formos perfeitos, nós vamos para o inferno. Mas ele está dizendo que sem Cristo, por um lado, sem aquela santificação posicional, ou seja, sem que Ele nos transforme, nós não veremos a Deus. Mas ao mesmo tempo, a nossa vida aqui nesse mundo, ela deve refletir essa santificação que nos alcançou quando cremos em Cristo. Ela deve refletir o fato de que nós somos novas criaturas. Se nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, se nós não temos a preocupação de ter uma vida que agrade a Deus, uma vida santa em outras palavras, nós não veremos o Senhor. Na verdade, nós podemos nos iludir e pensar que fazemos parte da igreja, que somos parte do povo de Deus, mas na verdade não somos. Como Jesus fala nos evangelhos, seja em Mateus, seja em Lucas, seja em João, nunca vos conheci, parecia que era, mas não era. Vejam, não digo que não existam altos e baixos na vida do cristão, eles existem, mas ainda que existam esses altos e baixos, o cristão que não tem preocupação com a sua vida de santidade não é cristão de maneira nenhuma e não verá o Senhor.
Agora, se ele foi justificado e se ele foi transformado por Jesus Cristo em uma nova criatura, a partir de agora ele deseja se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. E Hebreus está nos alertando: busquem essa santificação, busquem se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. E ele continua, no verso 15 ele vai dizer: atentem diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Outras traduções colocam afastando-se da graça de Deus. Podemos pensar aqui, quando pensamos em graça de Deus, alguns podem pensar que ele está falando em termos da fé, e se afastar da fé, mas também essa expressão pode estar se referindo aos meios de graça, aquilo que nós recebemos quando temos comunhão com a igreja, quando nós participamos da ceia, quando nós meditamos na Escritura, quando nós oramos e buscamos a presença de Deus. Esses são meios pelos quais a graça de Deus opera em nossa vida e nos permite crescer em santificação. E o autor alerta, e veja que ele alerta no plural, ele alerta para que a igreja atente, para que ninguém seja faltoso. Há uma necessidade de que a igreja se preocupe, que nós, como irmãos em Cristo, nos preocupemos uns com os outros enquanto igreja. Se alguém deixa de congregar, os irmãos vão atrás dessa pessoa para saber o que está acontecendo com ela. Para quê? Para que ela não se separe da graça de Deus. Ao deixar de congregar, ela está se separando, ela está se afastando da graça de Deus. Ela não está mais recebendo, o poder que a capacita a viver uma vida santa. Ela também não está mais tendo comunhão com o Senhor. E ao mesmo tempo ela também não tem comunhão com os irmãos e, portanto, ela está se afastando cada vez mais da graça. E o alerta, portanto, de Hebreus é esse: não se afastem da graça de Deus, não se afastem do povo de Deus, não se afastem da igreja de Deus. Não haja entre vós raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura aqui, segundo muitos comentaristas, é provavelmente uma alusão a Deuteronômio, quando Deus fala da raiz de amargura, de pessoas que traziam para dentro do povo uma raiz de idolatria, traziam aqui a raiz da apostasia e levavam o povo a se afastar do único Deus vivo e verdadeiro e a seguir falsos deuses. Raiz de amargura tem muito possivelmente esse sentido: alguém que vem e causa divisão e que afasta a igreja do verdadeiro Deus, alguém que introduz heresias ou ensinamentos falsos. Isso cria raiz e acaba prejudicando, como erva daninha, acaba prejudicando todo o trigo, todo o fruto que Deus pretende que a igreja dê. Portanto, o problema da heresia, o problema do falso ensino é que ele causa divisão e ele acaba minando também o próprio processo de santificação dentro da igreja, o processo de crescimento da igreja. E, portanto, a igreja também deve zelar para que não haja ensino falso em seu meio. Mas os versos 16 e 17, então, o autor de Hebreus ilustra o que ele está querendo dizer com a santificação. E ele fala: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro aqui é a palavra que vem traduzida do grego porneia. E porneia no grego é a palavra usada para todo tipo de imoralidade sexual. É daí que vem o termo pornografia, mas não era, na época da Bíblia, nos tempos antigos, não se falava em pornografia como nós falamos hoje. Mas porneia era todo tipo de imoralidade sexual, desde fornicação, adultério, e todo tipo de perversão sexual que se possa imaginar está relacionado com porneia e com aquelas festas greco-romanas em que as pessoas tinham relações sexuais com todo mundo, ninguém era de ninguém, essa coisa que era muito comum no mundo antigo. Bom, o autor de Hebreus está dizendo que a porneia, a impureza, como está aqui na minha tradução, não tem lugar, e veja que ele diz impureza e profano, como foi Esaú. A Bíblia não diz exatamente que Esaú era uma pessoa imoral sexualmente, mas ela nos diz que ele se casou com mulheres de Canaã, que eram uma ordem que não poderia se fazer, né? Abraão já não buscou uma filha ali naquela terra, mas buscou uma esposa para o seu filho naquela terra, mas buscou lá na sua terra algum outro parente. Então ele se casou com duas mulheres dali, e isso causou problema, isso causou incômodo para o seu pai. Então
Possivelmente esse termo da impureza tem alguma coisa a ver com esses relacionamentos que Esaú teve, esses relacionamentos que eram relacionamentos que contrariavam a ideia da aliança. E esses relacionamentos, por sua vez, pervertiam o coração de Saul. Possivelmente também havia alguma tradição, que não está na Bíblia, mas alguma tradição entre os judeus de que Esaú também tenha sido imoral, e também nesse sentido pode ser que ele esteja mencionando. Mas percebam vocês aqui, a imoralidade, meus irmãos, é um fator elemental aqui quando se fala em santificação. Às vezes as pessoas dizem assim, tem igrejas que só falam em imoralidade, sexo, esses crentes só pensam nisso, né? Enquanto tem tantos outros males e tantos outros problemas no mundo, tanta maldade no mundo, e as pessoas só ficam falando sobre sexualidade. Mas a sexualidade sempre foi uma questão importante dentro da fé cristã, e nós não podemos abrir mão só porque o mundo hoje acha que tudo é normal e que toda forma de amor é possível e aceitável. Essa é a perspectiva do mundo. Na perspectiva cristã não é assim. Na perspectiva cristã, imoralidade é imoralidade, e ela contraria aquilo que a palavra de Deus diz, ela contraria a santidade de Deus, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas percebam que ele relaciona a impureza com a profanidade, profano. Esaú foi profano, e aqui o ponto principal, profano. Talvez até a sua imoralidade tenha a ver com o fato dele ser profano mais do que nada antes de tudo. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida porque tinha fome. E percebam como há uma certa semelhança com a imoralidade sexual, porque a ideia é mais ou menos a mesma, a ideia do apetite. Eu tenho um desejo e eu preciso satisfazer o desejo e eu vou satisfazer o desejo. E custe o que custar. Esaú voltou da caçada, estava com fome, vocês conhecem a história. Ele volta da caçada, estava com fome, e aí ele sente aquele cheiro de um guisado de lentilhas que Jacó estava fazendo, e Jacó disse, olha, me vende a tua primogenitura que eu te dou. E ele vendeu, ele nem se preocupou com isso na hora, não estava nem um pouco preocupado, e comeu o prato de lentilha. Isso trouxe consequências, a consequência é que ele perdeu todos os direitos que ele teria como primogênito. Todos os privilégios que o primogênito tinha, inclusive as bênçãos da aliança. Ele não é mais a semente da aliança, que traria o futuro Messias, que traria o povo que tomaria posse da terra. Não, Esaú sai da aliança ao vender a sua primogenitura. Ele rejeita, ele não participa da aliança, é Jacó quem vai ser aquele que vai manter a aliança. É Jacó que vai receber todas as promessas e não Esaú. Por quê? Porque Esaú foi profano, porque por pouca coisa, por muita pouca coisa, ele vende as bênçãos espirituais. Ele troca as bênçãos espirituais pelas bênçãos materiais. Ou bênçãos entre aspas, mas pela satisfação daquilo que o seu corpo precisava, do alimento, ou seja lá o que for. E muitos de nós hoje vivemos em encruzilhadas, em dilemas assim. Nossa fé, oportunidades que o mundo nos oferece, o que fazemos? E aí, muitas vezes nos vendemos, abrimos mão de alguns valores nossos para sermos bem aceitos, para sermos bem quistos, para conseguirmos alguma oferta melhor de trabalho, de cliente, enfim. São várias as possibilidades, mas o autor de Hebreus está nos alertando que não sejamos como Esaú, não sejamos profanos, que não lidemos com as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Profanidade é não ter reverência, não ter temor, não ter respeito, não ter a noção da dimensão daquilo com o qual nós estamos lidando, da santidade do Deus com o qual nós estamos lidando. E ele fala, no verso 17, sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Alguns dizem que aqui Deus o rejeitou definitivamente e não houve lugar para arrependimento. Outros dizem que na verdade ele não estava arrependido, ele tinha remorso, mais ou menos como Judas quando traiu Jesus e se matou. O que Esaú tinha era remorso, ele queria a bênção, mas ele não estava arrependido, por isso ele não achou lugar de arrependimento, ou seja, não houve arrependimento verdadeiro. Independentemente de qual seja a interpretação correta desse verso, o fato é que, como nós lemos na história bíblica lá no Gênesis, Esaú não encontrou
não pôde restaurar a bênção que ele estava procurando, não pôde herdar os direitos da primogenitura, não fez parte mais da aliança, não era do povo da aliança. Na verdade, manifestou que ele não era do povo da aliança. Não houve, portanto, possibilidade, e não houve, na verdade, provavelmente nenhum verdadeiro arrependimento. Ele foi rejeitado pelo Senhor por sua profanidade, por sua imoralidade. E aqui, portanto, nesse primeiro bloco, nós temos esse chamado junto com um alerta. Devemos buscar a santidade, a santificação, ao mesmo tempo em que Deus nos alerta para que não façamos como os antepassados, como do povo de Israel, ou os antepassados bíblicos, os antecedentes bíblicos, como o caso de Esaú, que foi rejeitado pela sua profanidade. Mas ele continua, e aqui ele dá agora, dos versos 18 até o verso 24, o autor de Hebreus nos dá então uma perspectiva positiva, não é simplesmente um alerta dizendo não faça, por favor, não sejam profanos, não sejam imorais, não sejam isso, não. Agora ele também vai dar uma perspectiva positiva para nos fortalecer na graça de Deus. E ele faz uma comparação entre o Israel do Antigo Testamento e nós hoje, e ele o faz comparando duas montanhas, uma comparação relativamente alegórica: o Monte Sinai, onde a lei foi dada, a aliança do Sinai, a aliança de Moisés foi promulgada, e o Monte Sião, Jerusalém, onde todas as promessas de Deus se cumprirão. E ele vai dizer que nós, os que cremos em Cristo, somos partes da Sião, da Jerusalém celestial, enquanto que o povo de Israel fazia parte do Sinai, daquela aliança mosaica, da lei, com todo rigor que foi dada nos tempos antigos, quando o povo saiu do Egito. E ele diz: ora, não tendes chegado, ou seja, não é o nosso caso, como foi de Israel. Não é o nosso caso de ter chegado a um lugar de fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombetas, som de palavras, uma coisa tão terrível que aqueles que ouviram tudo isso clamaram para que Deus não falasse mais, porque eles não suportavam mais o que estava sendo ordenado ali. E até havia uma ordem de Deus de que até um animal que tocasse no monte seria apedrejado. Isso nós lemos no livro de Êxodo. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Foi assim que Deus se revelou ao povo de Israel. Uma teofania no Monte Sinai, nós lemos isso em Êxodo, lemos também em Deuteronômio, em que raios, trovões, clangor de trombeta foram tão aterradores que o povo teve medo. O povo não ousava chegar à presença do Senhor. Esse Deus santo era tão santo que a sua manifestação, quando acontecia, era uma manifestação que causava pavor, espanto, medo. Ninguém podia se aproximar, nem mesmo os animais, tamanha era a santidade de Deus. Se o animal se aproximasse, ele também seria morto. Ou seja, Deus não poderia ter contato com nada nem com ninguém, e o povo ficou o quê? Ficou aterrorizado. Hebreus está aqui nos dizendo: nós não estamos mais debaixo dessa aliança de terror, de pavor, de medo. O próprio Moisés teve medo. Deuteronômio vai nos dizer que Moisés temeu depois, porque o povo tinha pecado, tinha adorado um bezerro de ouro, e Moisés temeu que a santidade de Deus iria causar a destruição de toda a nação. E quando ele sobe no monte a segunda vez e vem novamente essa teofania, ele teme. É disso que o escritor de Hebreus está falando aqui. Então, nós, igreja, nós que cremos em Cristo, não é o nosso caso. Nós não estamos agora diante de um Deus que está manifestando a sua santidade e a sua ira. Nós não estamos mais agora numa aliança que não nos permite a aproximação de Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento, quem entrasse também no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo, seria morto. Por quê? Porque diante de Deus ninguém pode permanecer diante da sua santidade. Mas nós, segundo Hebreus, não estamos como o povo de Israel chegando nesse lugar. Mas agora nós estamos numa outra era, estamos num outro lugar. E é o que vai nos dizer o verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial.
A nossa aliança é uma aliança superior. Ela nos traz promessas superiores. E ela nos leva a uma Jerusalém. Jerusalém era a capital, o lugar onde Deus devia ser adorado. O Monte Sião era o monte onde o templo foi construído, o lugar onde também Isaac iria ser sacrificado por Abraão, mas Deus não permitiu. O Monte Sião era um lugar sagrado, era um lugar que os judeus consideravam que Deus habitava. Mas nesse Monte Sião, esse Monte Sião estava prefigurando um Monte Sião celestial e uma cidade celestial que é a Jerusalém celestial. Nós, de alguma maneira, já fazemos parte dessa cidade. Percebam que ele fala no presente aqui. Ainda que ainda não tenhamos visto essa cidade, ainda estejamos aqui neste mundo material, de alguma maneira nós já alcançamos essa Jerusalém celestial, esse Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Ou seja, nós já estamos, de alguma maneira, na presença desse Deus, de uma maneira que o povo de Israel não podia estar no Antigo Testamento. E ele continua, não apenas nessa cidade, Jerusalém Celestial, mas também a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Os anjos, meus irmãos, os anjos que adoram na presença de Deus, nós agora nos juntamos a eles em adoração. Nós até cantamos aqui na Santa Ceia, unimos nossas vozes junto a eles, com todas as criaturas sobre o céu, uma alusão a essa passagem também de Hebreus. Nós chegamos juntos com esses anjos, nós temos o acesso e agora os anjos não estão aqui para trazer juízo para o povo de Deus, mas eles estão para se juntarem a nós em adoração ao único Deus vivo verdadeiro, face a face. Agora nós podemos prestar o louvor verdadeiro junto com os anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Aqui provável referência à igreja de todos os tempos, todos os crentes. Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos. Os primogênitos possivelmente seja uma alusão àqueles que no Antigo Testamento morreram na promessa de Deus, na promessa de um Messias, aqueles que morreram antes de Cristo. Eles já estão lá e nós de alguma maneira também estamos unidos a eles, ainda que estejamos aqui e eles já partiram, já morreram, mas nós estamos unidos a eles na Jerusalém Celestial. E nós estamos não apenas junto com eles, junto com a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, mas também a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui novamente uma alusão aos santos do Antigo Testamento, que foram aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E a Jesus. Jesus, o mediador da nova aliança. Ele menciona tudo isso, a Jerusalém Celestial, os santos, os anjos, e deixa por último, talvez, por último, Deus o juiz e Jesus o mediador de uma nova aliança. Aquele Deus que se manifestou de uma maneira tão terrível no Antigo Testamento, na aliança do Monte Sinai, agora se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que é mediador de uma nova aliança. Uma aliança que agora nos dá acesso a Ele, acesso que o povo de Israel não tinha. E agora, portanto, nós não precisamos ter o medo e o pavor que Israel tinha da presença de Deus, mas agora podemos entrar com confiança na sua presença. É isso que ele está falando. Jesus é mediador de uma nova aliança e o sangue de Jesus, inclusive, é daqui a expressão sangue de Jesus que às vezes usamos em nossos cânticos, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E aqui uma nova alusão ao Antigo Testamento. Abel, meus irmãos, vocês sabem a história Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí quando Deus vai falar com Caim, ele diz que o sangue de Abel clama contra Caim, ou seja, exige justiça. Caim merece a morte porque ele matou. É a única forma de fazer justiça. Então, pela antiga aliança, o que nós temos é isso, exigências de justiça, que é a morte. Todos nós teríamos direito a isso, apenas isso, morte. Sermos mortos por causa do nosso pecado e da nossa falha. Mas agora o sangue de Jesus ele é superior ao sangue de Abel, porque ele não
ele não apenas exige justiça, mas ele traz justiça. Ele traz redenção, ele traz reconciliação. É por isso que o sangue de Jesus é superior, é por isso que ele fala de coisas superiores, porque ele resolve o problema da justiça. Ele resolve o clamor de todos os injustos, de todos os justos que foram injustamente, que sofreram injustiça nesse mundo, ou que foram assassinados nesse mundo. O próprio Deus, que por causa do nosso pecado está irado contra a sua criação, por causa do mal, por causa da injustiça. Agora o sangue de Jesus firma uma nova aliança que expia os nossos pecados, que aplaca a ira de Deus, que desvia a ira de Deus de nós e que faz justiça e que, portanto, permite que tenhamos acesso a Ele e que tenhamos reconciliação, tenhamos paz, a paz que se falava lá no verso 14, paz com Ele e paz uns com os outros. É o sangue de Jesus que é o fundamento para toda e qualquer paz que possa haver entre os seres humanos e com Deus. E é por isso, meus irmãos, que Hebreus o autor de Hebreus encerra esse trecho que nós lemos aqui, falando, portanto, deste acesso que nós temos a Deus, acesso a coisas superiores, acesso que, portanto, nos permite chegar a Ele com confiança, acesso a esse, portanto, que também nos permite viver em santificação, seguir o caminho da santificação. E no verso 25, apesar de Ele nos chamar a nos alegrar com essas verdades gloriosas de que agora nós temos acesso e nós nos juntamos a uma multidão de redimidos, de toda a criação redimida na presença de Deus, Ele volta a nos alertar. E Ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então vem um alerta. Vejam, cuidado para que não recuseis o que falo. Tenham cuidado. Novamente, a questão da graça, de nos afastarmos da graça. O povo de Israel se recusou a ouvir quem os advertia sobre a terra. Aqui é uma aliança, provavelmente a aliança do Sinai, que veio por intermédio de Moisés. Esses aí, era Moisés que falava na terra. Esse povo recusou-se a ouvir Moisés e foi julgado. E eles não escaparam do juízo. E o que diremos nós, se rejeitarmos a mensagem de salvação hoje, que veio diretamente do céu por meio de Jesus Cristo encarnado? O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, na condição humana, vem e nos anuncia uma nova aliança de salvação. O que será de nós, portanto, se rejeitarmos a graça, se rejeitarmos esse convite à salvação? É o alerta, portanto, que Hebreus nos faz. E ele relaciona isso, inclusive, com o fim dos tempos. Ele menciona aqui uma profecia, ele faz uma alusão a uma profecia do Antigo Testamento, Ageu. Uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Um dia ele vai redimir toda a criação. E o que vai permanecer é aquilo que tem vocação para a eternidade. E todo o resto será transformado para que permaneça eternamente. Deus tem esse poder, é uma nova criação, mas vejam que essa criação é o fogo, ele vai mencionar depois, o fogo consumidor, é um fogo que purifica a criação, mas também é um fogo que queima e destrói tudo aquilo que é impuro, que é mau, injusto, perverso. Chegará esse dia, portanto, em que Deus fará isso. Mas, verso 28 e 29, ele vai, portanto, concluir a advertência. Portanto, por isso,
à luz de tudo o que foi falado, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Recebendo nós um reino inabalável. A motivação, novamente, nós não estamos recebendo um reino transitório. Não se trata aqui de um poder político, nós vamos instaurar um governo cristão. Não é um governo que dura 4 anos e que depois pode ter reeleição para mais 4. Não é uma ditadura, algum ditador que consegue se manter no poder e aí talvez possa fazer coisas boas para o povo. Não é nada disso. O reino que nós herdamos é um reino inabalável, é um reino eterno. E se nós estamos diante da possibilidade de participarmos de um reino eterno, como nós poderíamos rejeitar tamanha graça? A graça que nos é dada em Cristo Jesus, ela nos oferece a participação num reino eterno. Um reino que no fim dos tempos e no juízo final permanecerá e não será destruído. Vejam, o reino de Deus já é uma realidade agora, no presente, por meio da sua igreja. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós manifestamos o reino de Deus, e há uma promessa de que tudo aquilo que fazemos como igreja não desaparecerá, mas permanecerá. O mundo pode perecer, mas o povo e o reino de Deus é eterno e inabalável. É nessa convicção que Hebreus nos chama, portanto, a permanecermos na graça, a reter a graça, e que possamos servir a Deus de modo agradável. E o que é servir a Deus de modo agradável? O próprio escritor de Hebreus esclarece no final do verso 28, com reverência e santo temor. E aí voltamos novamente aquilo que falamos no início da mensagem sobre Esaú e sobre a santificação. Reverência e santo temor. Esaú foi profano. Ele não teve nem reverência nem santo temor. Ele deixou de receber as bênçãos da aliança por causa da sua profanidade. E agora, Hebreus nos chama a não sermos como Esaú, mas a manifestarmos reverência e santo temor na maneira como sirvamos a Deus. E aqui eu poderia fazer várias considerações, meus irmãos. Várias considerações sobre as implicações disso na vida concreta e na vida diária. Mas antes de fazer essas considerações, eu vou concluir a exposição aqui com o verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é um termo também que o pessoal gostava de ouvir, né, nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus. Deus é fogo consumidor, mas percebam que aqui é um fogo de juízo, viu? Não é o fogo pentecostal lá de Atos, é o fogo de juízo. Nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome toda a impureza. A impureza diante dele não resiste. E ao mesmo tempo é um fogo que purifica, e santifica, que produz para si algo bom, perfeito. Deus, portanto, pelo seu fogo, Ele nos purifica por meio de Jesus. Veja, Jesus Cristo santificou a igreja, preparou um povo para si, Ele nos está santificando. Ele está usando as circunstâncias da nossa vida para nos santificar, para nos tornar mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Mas se nós não somos o seu povo, aí aquele verso de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse verso não se aplica a nós. E aí o fogo de Deus é um fogo que consome. As coisas que nos acontecem são juízo de Deus, ou no máximo tolerância, mas não graça. A graça de Deus e a purificação pelo fogo é para o povo de Deus. Mas, então, percebam que há aqui, nesse trecho que eu expus aqui para vocês, do capítulo 12 de Hebreus, um estímulo para a igreja, tanto no sentido da advertência do temor,
ou seja, o juízo, a condenação, quanto também o estímulo positivo, ou seja, o estímulo das grandiosas promessas que Deus tem para o seu povo. A recompensa eterna, a nova aliança, a Jerusalém celestial, o reino inabalável. É falso, meus irmãos, portanto, dizer que na vida cristã basta apenas eu falar de coisas boas. Não, Deus fez uma coisa maravilhosa, Deus nos salva por intermédio de Jesus Cristo, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Só pregar coisas positivas. A Escritura, especialmente o livro de Hebreus, ele nos mostra que advertências também são importantes. E qualquer pai que tem criança sabe disso. Ninguém educa seu filho só dizendo coisas que ele tem que fazer ou motivando seu filho a fazer coisas boas. A repreensão, a ameaça do castigo, ela também é necessária. Aqui também há uma advertência para o povo de Deus. Uma advertência para que possamos perseverar firmes na nossa caminhada. É um chamado a perseverar na graça. Seja por causa do juízo, seja por causa das grandiosas promessas que nos aguardam. Os dois alertas fortalecem o povo de Deus na sua caminhada. É claro que, pura e simplesmente eu dizer, vocês vão para o inferno se vocês não terem vidas que agradam a Deus, vocês vão para o inferno porque não guardam a lei de Deus. Simplesmente falar isso, eu não motivo ninguém. A graça de Deus, ela vai muito além da advertência de castigo. Portanto, a graça de Deus, ela opera principalmente falando daquilo que nos aguarda em termos positivos, das bênçãos que Deus que aguarda o seu povo. Mas a advertência também faz parte da caminhada cristã e da vida cristã, e ela também é necessária. E eu quero encerrar então essa mensagem com 3 aplicações. Uma para cada trecho que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, o chamado, e vejam que o autor de Hebreus ele fala para a igreja, para uma coletividade. Ele não fala apenas para líderes, não fala apenas para os membros, mas ele fala para todos. Cuidem para que ninguém abandone a graça de Deus, para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que ninguém se perca, para que ninguém, em outras palavras, deixe de congregar. A igreja, meus irmãos, é chamada a exercer esse cuidado. E é dentro da igreja que nós somos fortalecidos. O primeiro sintoma de que alguém está fora da graça de Deus é que essa pessoa deixa de congregar. Geralmente, quando a pessoa deixa de congregar, alguma coisa errada já está acontecendo. Mas o fato é que nós precisamos, meus irmãos, valorizar a comunhão na igreja. Precisamos valorizar os momentos que temos a adoração coletiva. Precisamos valorizar, meus irmãos, a participação na Santa Ceia como meio de graça. Precisamos valorizar os momentos que nós temos juntos, para orarmos juntos, uns pelos outros e com os outros, seja na igreja, seja nos PGs. Precisamos valorizar a palavra que é pregada, a palavra que é lida em nossa casa, no nosso lar, a nossa leitura da Bíblia. Precisamos praticar tudo isso, mas lembrando também que nós, acima de tudo, nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. E nós sempre falamos isso, Muitas das nossas aplicações aqui no púlpito são assim. Não existe cavaleiro solitário na fé cristã. Nós somos um povo, e um povo que é chamado a se preocupar uns com os outros. Nós não podemos, portanto, negligenciar a graça de Deus que nos é oferecida ao participarmos da igreja local, ao participarmos, ao sermos membros, ao participarmos das nossas reuniões, dos nossos ajuntamentos. É principalmente, meus irmãos, pela igreja, pela vida dos irmãos, pela palavra proclamada, pelas relações e pelas intercessões, que a nossa fé é alimentada e a graça de Deus se manifesta em nossa vida. A segunda aplicação nos fala de um contraste entre a aliança mosaica e a nova aliança. Agora é um tempo de júbilo e alegria pela salvação eterna. E é importante que tenhamos sempre isso em mente, meus irmãos.
A aliança que nós recebemos, ela é eterna. Isso nós não podemos esquecer. Isso tem que fazer parte da nossa meditação diária. É algo que devemos nos lembrar, e algumas passagens bíblicas são mais específicas sobre isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em 1 João, quando fala que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face. Por vê-lo face a face, seremos como Ele é. Haverá um dia em que a santificação para a qual nós somos chamados se consumará. Seremos completamente transformados no nosso corpo glorioso. E a santidade de Cristo será plenamente a nossa santidade, porque nós veremos Ele como Ele é. E ao vê-lo, seremos transformados. Agora, nesse mundo, ao vê-lo por meio da palavra e ao vê-lo pela fé, e ao ver as coisas celestiais, a Jerusalém celestial, Sião celestial, por meio da fé, nós também somos transformados. Então não se esqueçam, meus irmãos, de meditarem, portanto, nas gloriosas verdades da palavra de Deus. Meditem naquilo que a palavra de Deus nos ensina, meditem nas promessas do Senhor e sejam transformados por essas promessas. Porque, e eu relembro aqui novamente o que falei em outras pregações no ano passado, somente quando vemos a glória de Deus nós somos transformados, somente quando vemos a glória de Deus nós somos santificados, somente quando vemos a glória de Deus nós vencemos a luta contra o pecado. Nós precisamos ver a glória de Deus, e vemos a glória de Deus por meio da adoração. E, portanto, isso também é um chamado à adoração. Adore. Adore na igreja, adore na sua casa, adore no lar. Busque a presença do Senhor para que Ele manifeste a sua graça e a sua glória, a sua vida. E, por fim, a terceira e última aplicação. Nos fala sobre reter a graça por meio de uma vida de louvor e reverência. E aqui o termo reverência e temor. Como eu falei antes, eu poderia pensar de diversas maneiras que os termos reverência e temor se aplicam tanto à igreja, à adoração coletiva, como à nossa vida diária, no dia a dia. Um exemplo muito óbvio é o próprio exemplo que a Bíblia dá de Esaú, que troca as coisas celestiais por coisas passageiras, por coisas deste mundo. Esse é o exemplo mais óbvio, o exemplo que nós devemos pensar no nível individual da nossa vida, se não estamos muitas vezes correndo o risco de sermos profanos como Esaú. Mas também eu penso na igreja, e novamente, meus irmãos, a gente pensa no culto, como nós cultuamos a Deus, a reverência no culto, seja ouvir a palavra, no cantar, no orar, no participar dos atos do culto. É verdade que às vezes estamos cansados, é verdade que talvez para alguns possa parecer cansativo alguns atos. Mas o culto e tudo aquilo que fazemos aqui tem como propósito edificar a nossa fé. E é o momento em que estamos como assembleia, congregação dos santos reunidas em adoração. Nos juntamos aos anjos, levantamos as nossas vozes em adoração ao Senhor. E temos que fazer isso com reverência. Nunca é demais lembrar, meus irmãos, nós não estamos num cinema, nós não estamos num show, não estamos num lugar de entretenimento, nós estamos aqui para rir, nós estamos aqui para nos divertir, mas o culto é uma atividade ativa e não passiva. Às vezes as igrejas têm um formato de teatro e dão a ideia de passividade, mas não é passividade, nós não estamos assistindo um espetáculo, nós estamos participando de algo que é para a glória de Deus. E é louvor, reverência e adoração. O chamado da igreja é, antes de tudo, adoração, louvor. Se estamos na Jerusalém celestial, nós somos chamados a louvar, nós somos chamados a adorar. E fazer isso com reverência e adoração. Percebam que há, de certa maneira, um paradoxo aqui. Por um lado, Hebreus vai nos dizer que nós não precisamos mais temer como Israel do Antigo Testamento, que não podia nem chegar perto do monte, e que ao ver aquela teofania, os trovões, os raios, eles ficaram com medo e pediram para que aquela voz parasse de falar. Nós já não estamos mais assim, Deus não se manifesta dessa maneira para o seu povo agora, Ele se manifestou graciosamente no seu Filho Jesus Cristo. Verdade, graça, a glória de Deus se manifestou cheia de graça e verdade na pessoa do Filho. Mas percebam vocês que apesar de podermos ter o acesso
direto a Deus com confiança, não há mais agora a cortina que separa o santo dos santos, agora nós temos acesso ao santo dos santos, nós não vamos perecer. Apesar de tudo isso, o autor de Hebreus nos alerta ainda para que cheguemos diante de Deus com temor e reverência. É um pouco paradoxal isso, não? E nós, nessa linha entre confiança, né, e temor e reverência, muitas vezes tendemos ou para um lado ou para o outro. Ou somos muito informais, chegamos na frente de Deus, de qualquer jeito, eu fico aqui sentado, falo ali, como se estivesse falando com o meu amigo, o meu xará. Ou às vezes temos tanto pavor de Deus que às vezes temos até medo de orar. Temos até medo de colocar certos pedidos, ou de abrir nosso coração para Deus, que coisa irônica, porque Ele conhece o nosso coração. Mas às vezes tem coisas que não ousamos falar de tamanho temor que temos. A Escritura nos mostra que, por um lado, temos que ter temor na adoração, mas por outro lado também temos que ter confiança na adoração. Acesso. A graça nos alcançou. Deus é o justo juiz, Ele continua julgando o seu povo, mas Ele também age graciosamente por meio do seu Filho. E Ele nos chama, portanto, a adorar, Ele nos chama, portanto, a cultuar, e Ele nos chama, ao fazermos isso, termos esperança no reino inabalável que nos aguarda, e que essa esperança no reino inabalável nos fortaleça para que possamos seguir a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor, e termos assim vidas cada vez mais semelhantes ao Jesus Cristo, pelo poder da sua graça, mais semelhantes a Ele, pelo poder da sua graça, cumprindo nossa missão no reino, pelo poder da sua graça, tendo alegria em servir e em renunciar tudo aquilo que o mundo e que o mal nos oferece para nos afastarmos de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, chegamos na Tua presença nessa manhã, te louvando e te adorando, porque Tu és um Deus gracioso. Tu és um Deus justo, sim, mas também um Deus gracioso que nos alcançou pela graça de Teu Filho Jesus Cristo. A Tua palavra nos alerta para que não rejeitemos tão grande salvação que nos foi oferecida por Ele. E nessa manhã, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale aos corações dos nossos irmãos. Se há alguém aqui desanimado na fé, se há alguém aqui abatido, se há alguém aqui talvez pensando em deixar de congregar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, reavive, reanime a fé desse irmão, Senhor. Traga, Senhor, ele a um relacionamento verdadeiro, profundo contigo, Pai. Fortalece nessa manhã o Teu povo e todos aqueles que aqui estão Te adorando e Te cultuando. Que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essas verdades da Tua palavra fortaleçam mais e mais a fé, fortaleçam mais e mais a confiança, concedam mais e mais alegria ao Teu povo, para que eles Te sirvam com fidelidade, para que eles cumpram a missão que eles têm como Teu povo, como Tua igreja, e para que o Teu nome possa ser grandemente glorificado pela vida de cada irmão, de cada membro da igreja dessa congregação Jardim Botânico. Assim nós oramos nesta manhã em nome de Teu Filho Jesus. Amém.